Ei, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema emocionante. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o amor. Vocês gostaram, né? Então, vem comigo. Certa vez, um jovem amigo do professor Romanov, o Davi, de 25 anos, o procurou para contar-lhe um problema que o deixava muito inquieto. Disse que estava apaixonado por uma pessoa que não conhecia. Mas como isso é possível? Davi respondeu que estava apaixonado por uma pessoa com quem conversava pela internet. Pensava o dia todo nela, mas tinha medo de que ela não estivesse apaixonada por ele. Romanov coçou a cabeça, franziu a testa e ficou prestando atenção enquanto Davi ia contando como se encontrou com essa pessoa pela internet. Em uma sala de bate-papo, é claro. E como passaram a se encontrar virtualmente todos os dias. Aliás, várias vezes ao dia. Conversavam um bom tempo. Quando Davi se despediu do professor, Romanov ficou intrigado. Será que meus alunos também estão passando por uma situação assim? Na semana seguinte, após dar sua aula sobre trajetória dos objetos e força gravitacional, o professor Romanov resolveu falar com os alunos sobre outra trajetória e sobre outra força, a da emoção. Mais especificamente, a força da paixão. Para isso, fez um pedido que pegou a classe de surpresa. Pegue um papel e, sem colocar seus nomes, escrevam sim, se já se apaixonaram pela internet, por alguém que nunca conheceram pessoalmente, ou não, caso nunca se apaixonaram. A turma ficou num estado de euforia. Alguns começaram a pensar, onde é que o professor Romanov quer chegar dessa vez? Em 5 minutos, o professor fez a apuração e pensou que entre os adolescentes, a paixão virtual seria rara. Mas ficou pasmo. 5 garotas e 4 garotos já tinham tido uma paixão pela internet. Um jovem escreveu que teve 3 paixões e outro 4. O professor Romanov ficou espantado com o resultado. Ele então explicou a seus alunos que as salas de bate-papo na internet desinibiram o ser humano. Ficou muito mais fácil conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, as salas de bate-papo se tornaram um ambiente fácil de simular os sentimentos. Ei, e você? Acha mais fácil falar as coisas pela internet do que olho no olho? Já se apaixonou por alguém que nunca conheceu? Será que o amor pela internet é saudável? Ou será que você pode amar alguém que nunca viu? Quantas pessoas não disfarçam a sua verdadeira identidade na internet, escondendo quem são, o que realmente pensam e quais são suas verdadeiras intenções? Conversam muito, mas se calam sobre si mesmas. Outras, entretanto, mais sensíveis e sinceras, ou às vezes mais carentes, revelam seus sentimentos sem barreiras e criam fortes laços com quem está do outro lado da tela. Sem conhecê-los fisicamente, elas os transformam em seu príncipe virtual ou Cinderela virtual. Vivem uma paixão intensa, ficam apaixonadas pelo que eles mesmos imaginam que seja o outro e não necessariamente o que os outros são. Falou também sobre o princípio da transformação. Explicou que toda vez que interpretamos o comportamento de alguém, nós o transformamos. Não entendeu nada, né? Pera aí que eu já vou te explicar. Nós já estudamos aqui que a nossa mente é poderosíssima, certo? Tão poderosa que pode aumentar, diminuir, acrescentar algo sobre o outro que não necessariamente seja verdadeiro. Gente, sem conhecer uma pessoa, você pode imaginar que ela seja maravilhosa ou inteligente, simpática, mas tudo isso é a sua imaginação e não necessariamente o que a pessoa realmente é. Os alunos ficaram um pouco confusos. Acho que você aí do outro lado também, né? Então, o professor Romanov lhes contou um exemplo que todos ficaram de boca aberta e eu acredito que vocês também vão ficar. Maria Júlia tinha 17 anos, tinha várias colegas, mas nenhuma amiga. Acreditava facilmente nas pessoas, mas não gostava muito de se abrir, não tinha proteção emocional. Qualquer ofensa roubava-lhe a paz. Embora fosse uma linda adolescente, era especialista em reclamar do seu corpo. Não gostava dos seus cabelos, do seu nariz, da sua barriga e, principalmente, se martirizava porque achava que seus seios eram pequenos. Gastava 1 hora diariamente para se arrumar no espelho e sempre conseguia ver defeitos onde não existia. Raramente se sentia bem com uma roupa. Tinha, portanto, a síndrome PIB.
padrão inatingível de beleza. Sua autoestima era péssima. Apesar de Maria Júlia não gostar de conversar ao vivo com as pessoas, amava navegar na internet. Parecia amiga de todo mundo. Certa vez, conheceu em uma sala de bate-papo um garoto chamado Ronaldo. Ronaldo gostava de controlar as meninas com quem conversava. Contava coisas mentirosas. Dizia-se apaixonado por elas. Dizia que nunca havia encontrado alguém tão atenciosa, sensual e amável. Também mentia sobre a sua idade. Tinha 32 anos, mas falava que tinha 22. Mentia ainda dizendo que era um milionário. Mas, na verdade, se sentia uma pessoa infeliz, vivia uma grande crise financeira. Ele detestava trabalhar e, mesmo assim, zombava da ingenuidade das pessoas. Aliás, como a tela aceita tudo, ele comentava que precisava da ajuda das garotas que queria conquistar. E elas se derretiam toda por ele. E ele se divertia. Ronaldo era um psicopata virtual. Alguém que não se importava com a dor dos outros, nem com as consequências do seu comportamento. Maria Júlia, no começo da relação pela internet, não falava de sua vida particular. Mas pouco a pouco, Ronaldo foi envolvendo-a. Passados 2 meses, começou a achá-lo o melhor homem do mundo. Considerava que ele era o mais incompreendido dos seres humanos. Eles moravam em estados diferentes, por isso trocavam fotografias. Ele dizia que nunca conheceu alguém tão linda como ela. Ela ficava fascinada. Parecia que sua baixíssima autoestima havia sido resolvida num passe de mágica. Apaixonou-se por ele, ficou obcecada, não o tirava da cabeça. O dia em que não conversava com Ronaldo, ela se entristecia e tinha crise de ansiedade. O vampiro da internet, após beber o sangue emocional das garotas, se afastava delas. O desespero delas era a glória dele. Maria Júlia, que havia conseguido o telefone dele, não parava de telefonar. Mentindo, Ronaldo dizia que os seus problemas o impediam de conversar diariamente com ela. E a jovem começou a se deprimir. Começou a ter anorexia nervosa, não se alimentava direito, não tinha prazer em viver e suas noites eram péssimas. Seus pais queriam que ela se afastasse da internet e que não telefonasse mais para ele. Mas Ronaldo tornou-se um deus para Maria Júlia. Vejam como ela criou uma verdadeira dependência. Ela criou no seu inconsciente a imagem totalmente errada sobre ele. Ela tinha certeza que ele era o homem da sua vida. Quando Maria Júlia tentou esquecê-lo, Ronaldo apareceu como um predador. Elogiava, dizia que a amava, que ela era inesquecível. E ela novamente reacendeu a paixão esquecida. Mas ela insistia em vê-lo fisicamente e ele continuava dando 1000 desculpas. E esse vai e vem começou a fazer parte desse romance doentio. Os atritos com os pais de Maria Júlia aumentaram. Ela se afastou dos amigos porque eles viam que o cara não prestava. E falavam isso pra ela, mas ela só ouvia a voz da sua paixão platônica. A angústia a dominou de tal forma que certa vez, pensando em morrer, tomou uma cartela de comprimidos e foi levada ao pronto-socorro. Sofreu muito, mas felizmente viveu e nem teve sequelas. Felizmente. Vendo a gravidade da doença da sua filha, seus pais relaxaram um pouco a guarda e deixaram-na continuar conversando com Ronaldo pela internet. O que ninguém sabia é que Ronaldo era usuário de cocaína e alcoólatra e teve várias passagens pela polícia. A tela do computador é capaz de transformar um lobo num cordeiro. Meses depois de tanto ela insistir, ele resolveu aparecer, mas queria vê-la a sós. Finalmente, Maria Júlia encontraria a pessoa mais encantadora do mundo. Bom, isso é o que ela pensava. Marcaram um encontro numa lanchonete no centro da cidade. Ao vê-lo, ela correu para os seus braços, mas ele parecia uma pedra de gelo. Quando ela insistiu em beijá-lo, ele virou o rosto. Foi uma decepção atrás da outra. Ronaldo mascava chiclete com descaso e olhava para o movimento da rua, como se Maria Júlia não estivesse lá. Ela insistia em conversar sobre eles e ele mostrava que não queria conversar. Quando ela disse que ele era tão diferente do Ronaldo da internet, ele foi estúpido. Chega desse papo furado e vamos para um lugar onde possamos ficar sozinhos. Chocada com o desprezo dele e ao perceber as suas intenções, entendeu que durante quase 1 ano criou a imagem de uma pessoa que nunca existiu.
ela se levantou subitamente e saiu chorando. Nos dias que se seguiram, ela voltou a ter outra crise depressiva. Punia-se muito e se achou a pessoa mais ingênua da terra. Passou a se rejeitar mais ainda, achava-se mais feia e menos digna de se apaixonar novamente. Começou também a faltar na escola e, pela primeira vez, ela aceitou procurar a ajuda de um psicoterapeuta. Na terapia, a psicóloga a ajudou a ter dignidade, separar a fantasia da realidade e encorajou Maria Júlia a sair da plateia e ser a atriz principal da sua história. Disse que ninguém podia controlá-la, só ela mesma. Comentou que por nada nesse mundo ela poderia vender a sua liberdade. Aos poucos, Maria Júlia se reergueu. Deixou de ser o pano de chão do seu falso príncipe. Entendeu que o verdadeiro amor traz tranquilidade e prazer, e não prisão e angústia. Meses após essa luta interior, começou a sentir-se mais livre. Aprendeu a proteger a sua emoção e a mudar as zonas de conflito do seu inconsciente. O Ronaldo de dentro morrera. O de fora ainda existia, mas não interessava mais. Maria Júlia aprendeu uma importantíssima lição. Deveria ter um caso de amor consigo mesma, antes de viver um grande amor. Após contar essa história, o professor Romanov perguntou à classe por que a paixão pela internet raramente tem raízes. O aluno Paulo, que já tinha sofrido nessa área, embora não tanto quanto Maria Júlia, respondeu: porque eles não conhecem de fato um ao outro. Parabéns, Paulo! O professor continuou explicando que quando os internautas apaixonados saem das telas e entram na vida real, começam a conviver com os defeitos, as manias e os conflitos uns dos outros. E é aí que aparecem as crises. Se essa fase não for superada, o que era belo na telinha vira uma catástrofe emocional na vida real. O mestre estimulou seus alunos para que procurassem o amor brando, inteligente, que dava importância ao diálogo, ao respeito e à cumplicidade. E em seguida disse que todo relacionamento em que o ciúme é exagerado, em que um quer controlar o outro, não cria raízes, morre facilmente. Uma pequena dose de ciúme é quase inevitável e até aceitável, mas uma overdose de ciúme acaba com a relação, destrói completamente o amor. O professor Romanov parecia um mestre no assunto. Romanov escreveu na lousa: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Jovens brilhantes são grandes observadores. Aprendem com suas dificuldades, mas principalmente com o sofrimento dos outros. Pessoal, não esperem errar muito para aprender grandes lições. Falhar nessa área sempre causa muita dor. O aluno gigante estava intrigado por isso. Perguntou ao professor como ele conhecia tão bem essa área. O professor respondeu honestamente: porque fui uma pessoa inteligente, mas não sábia. Não observei o erro dos outros. Tive de aprender com os meus erros. Atravessei crises em meus relacionamentos e, como ninguém me orientou, tive de aprender sozinho a atravessar as minhas dificuldades. Finalizando o seu diálogo, o mestre disse: procure um grande amor na vida e cultive-o, pois sem amor a vida se torna um rio sem nascente, um mar sem ondas, uma história sem aventura. Mas nunca se esqueçam, em primeiro lugar, tem um caso de amor consigo mesmos. O mestre dos mestres disse: amai o próximo como a ti mesmo. Se não amar primeiramente a si mesmos, nunca amará de verdade alguém que está próximo de você. Os alunos aplaudiram e começaram a se questionar. Mas será que estavam sendo pessoas inteligentes ou sábias? Começaram a olhar para si e perceberam que o relacionamento saudável precisa de amor e compreensão. E você, tem se questionado? Agora você já sabe que a escolha está nas suas mãos. Ser inteligente ou ir além. Ser sábio. Aproveite e discuta com seus professores e colegas, porque a nossa história de hoje foi muito legal, não é não? Bom, pessoal, infelizmente é chegada a minha hora de ir embora. Até a próxima história. Tchau!